Em meio à pandemia que já deixou mais de 101 mil mortos no Brasil, o país se prepara para as eleições municipais. Por conta da crise sanitária, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou lá em julho, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que adiou a votação. As datas fixadas foram 15 de novembro e 29 do mesmo mês para os 2 turnos para a eleição de prefeitos e vereadores em 5.569 municípios brasileiros. Desses, 497 estão no Rio Grande do Sul. Nesta eleição, também não haverá o uso de biometria, o que agilizará o processo de votação e diminuirá possíveis filas e aglomerações. As eleições serão realizadas sem a biometria, para prover maior segurança para mesários e para eleitores. Mas, importante assinalar, em 2016 nós tínhamos 46 milhões, na faixa de 46 milhões de eleitores que já tinham sido biometrizados, se existe esse neologismo. Em 2018 eram na faixa de 87 milhões, e em 2020 nós já estamos nos aproximando de 120 milhões, praticamente 80% do eleitorado. Os eleitores que estão registrados para votar no exterior não participam desse pleito, uma vez que o voto em trânsito só ocorre nas eleições gerais. No Rio Grande do Sul, são 8.423.308 pessoas aptas a votar. No Direto ao Ponto desta segunda-feira, dia 10 de agosto, vamos falar sobre como o Rio Grande do Sul tem se preparado para a votação. Eu sou Eric Halp. Bem-vindos! O adiamento das eleições por conta da Covid-19 pode beneficiar candidatos hoje enquadrados na lei da ficha limpa. Isso porque a prorrogação abre caminho para que políticos condenados por práticas ilegais até outubro de 2012 participem do pleito em novembro, quando a punição de 8 anos já estiver extinta. Esse assunto ainda será analisado pelo TSE, mas em tese tem potencial para aumentar o número de postulantes aptos a disputar um cargo de prefeito ou vereador. No Rio Grande do Sul, o TSE vai encaminhar 3.600 urnas que estão atualmente aqui alocadas para outros estados. A medida levará a uma redução de 4.000 sessões eleitorais no território gaúcho, aumentando assim a concentração de eleitores em cada local de votação. Segundo a estimativa do TRE, cada sessão eleitoral no estado passará a atender, em média, 400 eleitores. E com essa redistribuição, o Rio Grande do Sul ficará com cerca de 29.000 urnas em 24.000 sessões eleitorais. Para analisar o panorama gaúcho para as eleições, eu recebo a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Bem-vinda, Maureen. Oi, Eric, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com os ouvintes. Estamos aí. Tudo bem. Maureen, para a gente começar, quais são as estimativas do TSE e do TRE em termos de número de candidatos, eleitores e mesários aqui no Rio Grande do Sul? Lembrando que a convocação para os mesários começa agora na segunda quinzena de agosto. Exatamente. Apesar de todos esses, na verdade, em função de todos esses impactos provocados pela pandemia, né, uma série de ajustes estão sendo feitos, inclusive os ajustes ao calendário, do qual a gente já falou em outras oportunidades aqui, como com a mudança da data da eleição propriamente dita, que deixa de ser em outubro para ser em novembro, né? O primeiro turno será no dia 15 de novembro. Isso fez também com que uma série de outras medidas acabassem avançando no calendário. Então, a partir da próxima semana vão começar, né, os convites aos mesários. E vai ser um desafio muito grande em função, né, da pandemia. A gente participou na semana passada de um evento promovido pelo TRE para falar sobre um pouco de desinformação nas eleições, e o tribunal aqui do estado reconhecia, né, esse impacto, a previsão de uma certa dificuldade de acessar os mesários, assim, já com uma previsão de uma grande... enfim, de uma ausência, né, durante o pleito propriamente dito. Mas vamos lá, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou na semana passada
o mapeamento dos eleitores do Brasil, né? Esse é um procedimento normalmente bem comum da Justiça Eleitoral, quando vai chegando próximo ao período. Enfim, no Brasil a gente está com quase 148 milhões de eleitores, né, aptos a votar nas eleições. Isso já representa um aumento, né, de cerca de 2,66% do eleitorado total que vai participar dessas eleições. Que é importante destacar, né, que do Distrito Federal e de Fernando de Noronha não estão contemplados. Apenas aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter mais de 8 milhões, né, o que representa aí cerca de 5,70% do eleitorado nacional. É bastante gente, né, se a gente for pensar. E, claro, isso tudo, esse contingente inteiro no país, ele está distribuído em 5.569 municípios. Aqui no Rio Grande do Sul são 497. Ainda não tem exatamente por estados a previsão de número de candidatos. O que o TSE, né, fez foi divulgar os dados nacionais. A expectativa é de que chegue a 700 mil candidatos, né, concorrendo a vagas de vereadores e nas prefeituras. Maior contingente disputando eleições, né, nessa história recente dos pleitos aqui no país. E por quê? Né? A gente também já falou em outras oportunidades dessa expectativa de um crescimento no número dos candidatos. Por quê? Porque tem uma mudança que vai começar a valer nessa eleição, que é a questão da coligação nas proporcionais. Né? Por exemplo, antigamente os partidos faziam a coligação na majoritária, que são a chapa prefeito e vice, e também nas proporcionais, que é no caso dos vereadores. Esse ano essa coligação não vai ser automática, na verdade ela não vai existir. Então o que acontece? Muitos partidos deverão ter mais candidatos tanto a vereadores como também a prefeitos e vice para garantir, né, o seu número, para garantir uma força para alavancar essas candidaturas. Então esse vai ser o desafio. Muitos candidatos, eleição atípica, muitos eleitores também. Esse vai ser o desafio agora. Maureen, como está a preparação da eleição aqui no Rio Grande do Sul em relação à pandemia? Quais são as medidas projetadas para o pleito? Então, não são são várias, né, medidas. A gente vai ter uma delas, que é uma atenção que a Justiça Eleitoral já está fazendo, que é para que os partidos se organizem. Inclusive, nesta segunda-feira, o TRE vai promover um debate, né, junto com os representantes dos partidos, exatamente para alinhar algumas coisas e para evitar, já que a parte de todas as atenções e esclarecimentos presenciais estão suspensas, né, em função da pandemia, e boa parte dos serviços vai ser tudo virtuais. Por exemplo, esse ano todos os registros, né, serão via internet. Tem uma brecha ali de que ainda pode ser presencial, mas a tendência é que a maior parte seja realmente, né, virtual. Então, para buscar esclarecimentos, evitar, né, deixar muita coisa para a última hora, para evitar algumas confusões, vai ter essa reunião hoje também para ajudar nesses esclarecimentos. Claro que a gente está falando do quê? Tem todo um processo que ele é pré-eleição, depois ele tem o processo da eleição propriamente dita, daí a gente pode falar da campanha da eleição, e depois tem o processo do dia da eleição, né? Para a questão da campanha, propriamente dito, a gente teve uma manifestação da Justiça Eleitoral. O ministro Luiz Barroso ponderou, por exemplo, em relação aos comícios, que era um dos pontos que tinha muita incerteza e até discussões, né? A Justiça Eleitoral vai recomendar que isso não aconteça, né? A recomendação pelas autoridades sanitárias é que não tenham realização de eventos, né, e campanhas de rua. Vamos lembrar que essa é uma das principais maneiras de se fazer campanha, principalmente quando a gente está falando, né, nas campanhas municipais, né, que é aquele contato que esse ano não deverá acontecer ou não é recomendado, né? O que acontece? Como não há uma orientação nacional, cada situação vai ter que ser tratada junto com os seus municípios, né, também de acordo com como tiver o avanço, né, da pandemia, para que tenha esse alinhamento. Então, o que a Justiça Eleitoral e os próprios especialistas e políticos estão prevendo? Essa campanha de rua vai migrar para a internet.
né? E daí a gente entra naquele campo, né, bem delicado, envolvendo um termo que a Justiça Eleitoral tem utilizado muito, que é de desinformação. Né? Eles não estão usando muito o termo fake news, mas na verdade o termo desinformação. Exatamente, né? Quando tu vai e está num campo, né, de repasse de informações, a gente sabe que muitas vezes essas fake news elas buscam atacar pessoas, atacar suas reputações, né? E esses ataques muitas vezes são por notícias falsas, são por informações, e isso vai ser um desafio muito grande, né, para a Justiça Eleitoral ter que lidar, né, e coibir de uma maneira muito rápida, né, todo esse impacto. A gente já viu a presença e de como isso é forte nas eleições de 2018, e a Justiça Eleitoral sim está muito preocupada com essa situação. Então, a gente também tem um outro ponto que é tão delicado quanto, que é o dia da eleição, né? Essas medidas todas desse cuidado com as medidas sanitárias, né, tem colocado aí muitos assuntos e muitos desafios em pauta. Então vamos lá, a gente tem alguns pontos que ainda estão em discussão. Um deles é, por exemplo, o horário da votação. Tradicionalmente, o horário da votação é das 8 da manhã às 17 horas, respeitando os locais em que tem um fuso horário, né? Mas é sempre das 8 às 17 horas. O que está acontecendo? Uma das propostas que está em discussão, que deve ser decidida ainda nesse mês de agosto, é que o pleito tenha ao todo 12 horas de votação. Seria às 8 da manhã e iria até às 20 horas. Esse mais ou menos aumentar para 12 horas é uma maneira de exatamente ampliar o prazo e evitar aglomerações. Ao mesmo tempo, outra proposta é das 8 às 18, que seria uma hora a mais, né, no período de votação também nesse sentido. Além disso, uma das medidas que está sendo discutida é reservar um horário específico para os eleitores idosos, que também são considerados um dos grupos de risco, né, da Covid-19. Então, por exemplo, se estabeleceria o prazo das 8 às 11 da manhã, exatamente para receber esses eleitores, né, para evitar essas aglomerações. Mas mesmo assim, os desafios são muito grandes, né? A gente que tem um pouquinho de experiência nos dias de votação, o que a gente vê? A gente vê normalmente uma procura muito grande quando abrem as sessões, daí depois isso volta a acontecer perto do meio-dia, aquele horário ali 11 até 1 da tarde, que é o pessoal vai, almoça, ou vai e depois almoça, enfim, nesse horário que é mais complicado, e também no final da votação. Né, ali quando chegava perto das 17 horas, a gente via mais uma movimentação intensa. Então vai ser um desafio realmente muito grande para a Justiça Eleitoral para conseguir estimular que haja e como fazer, né, com que isso aconteça. Mas também não é só esse ponto de aglomerações nas filas. As medidas sanitárias também trouxeram outros desafios. Por exemplo, a biometria, né, que a gente também já falou aqui em outras oportunidades, que foi uma ferramenta super importante para garantir a segurança, né, principalmente dos eleitores, no sentido de não ter, enfim, outras pessoas votarem, enfim, esse tipo de fraude, exatamente, ela não vai valer para a eleição. Isso não significa que quem perdeu o prazo vai poder votar, né? A Justiça Eleitoral tem atuado para esclarecer que a biometria ela não vai ser exigida, mas ela tem validade. E o que valia a questão da biometria? Era porque as pessoas iam ter demora, né? A gente já teve isso na eleição anterior, uma experiência, de que demora um tempo ali até tu conseguir confirmar a tua digital para fazer a votação. O que também exigiria uma constante higienização, que poderia trazer alguns problemas. Então, sai a biometria, né? A gente, quando ia votar, ao invés de a gente entregar o nosso documento, a gente deve apenas mostrá-lo, né? Também para evitar o contato. Os mesários vão ter reforços de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Vai ter um distanciamento também entre eles e dos eleitores, também para evitar qualquer contágio. A expectativa é que cada um vai ter que levar a sua caneta, né? Ali para assinar o comprovante também para evitar de
várias pessoas pegando a mesma caneta, e a urna vai ser limpa constantemente. Essas já são alguns dos indicativos de como vai ser essa eleição diferenciada, o dia da eleição propriamente dita. Na hora a gente sabe que a pandemia tem diferentes picos em cada região aqui do Rio Grande do Sul, temos a questão das bandeiras, por exemplo. Com relação a isso, está sendo algo feito pelo TSE? Então, a gente tem, o presidente Barroso, ele tem deixado isso muito claro, que as decisões e ponderações que a Justiça Eleitoral tem feito em relação às eleições não vieram de dentro de uma cartola, né? Isso foi, inclusive, um dos argumentos para mudar a data da eleição foi o embasamento científico, né, e as orientações de instituições exatamente de como lidar com esta situação. Hoje o tribunal tem feito reuniões periódicas, né, eles têm 3 principais instituições que têm prestado essas informações, que é a Fiocruz, o Hospital Sírio-Libanês e o Albert Einstein, e exatamente que tenha feito essas ponderações, né, de como se daria os melhores cuidados, aqueles cuidados que são realmente efetivos, e as medidas. Uma delas, reforço, foi a mudança da data da eleição. Mas mesmo assim eles têm, né, mantido esse monitoramento de que, dependendo das regiões em que haja um surto ou que haja um ponto mais crítico, pode inclusive ter uma mudança ali, um ajuste de data para melhor conseguir atender, né, e claro, garantir a segurança tanto dos mesários, né, daqueles que vão estar trabalhando na linha de frente, como também dos eleitores. Na hora, politicamente, que partidos devem ter força nessa disputa aqui no Rio Grande do Sul? Dá para fazer uma previsão já disso? Olha, então, o que a gente, né, o que a gente aprendeu, eu acho que em 2018, e foi um bom exemplo, é que muito dessa comunicação que acontece em redes sociais, o que acontece no WhatsApp, ela acaba aparecendo efetivamente nas urnas, né? Então, a gente teve alguns candidatos, por exemplo, que apareceram ou foram considerados como surpresas nas urnas, mas que tinham um trabalho de capilaridade muito grande nas redes sociais. Como vai ser uma campanha, vamos dizer assim, discreta na rua, né? Que é um elemento, é um fator muito importante. Isso a gente vê aqui das últimas eleições em Porto Alegre, mesmo sem aqueles tradicionais cartazes, já veio num processo, vamos dizer assim, de limpeza na questão visual, né? A gente já não tinha mais aqueles monte de cavaletes nas ruas e tudo mais, mas mesmo assim que tinha uma movimentação, o que isso não deve acontecer, né? Então, por exemplo, talvez vá haver um crescimento de carreatas, mas, por exemplo, aquelas reuniões grandes caminhadas na Rua dos Andradas, aí no centro de Porto Alegre, por exemplo, que a gente acompanhou em alguns anos, isso provavelmente não vai ser feito. Claro que os partidos que estão se preparando e que estão vendo esse cenário e buscando alternativas deverão, né, sair melhor, claro, de acordo com os candidatos, com as propostas. A gente tem visto que muitos partidos já estão bem preocupados e que, com certeza, algumas cidades, né, isso teve um material bem interessante que foi feito já um levantamento inicial de como que alguns partidos nacionalmente vão se comportar em função até da redução de recursos que nós vamos ter, né? A gente está passando por um processo todo de recessão econômica, investir em campanha vai ser um desafio muito grande, sem verba privada ainda por cima. Então, acho que aqueles partidos que conseguirem compreender melhor o cenário e conseguir conversar com os seus eleitores, vão com certeza se sair melhor. A corrida eleitoral aqui em Porto Alegre começa com o prefeito Nelson Marquesan na mira ali do impeachment e uma fratura no campo governista. Por exemplo, o próprio vice-prefeito Gustavo Paim já é pré-candidato à prefeitura. Para a gente finalizar, eu gostaria que situasse brevemente essa situação aqui da capital para os nossos ouvintes e comentasse o cenário aqui da cidade. Então, eu acho que eu vou comentar o cenário eleitoral hoje da capital é um grande desafio, né? A gente já vinha projetando
a possibilidade de ter um número grande de candidatos. No momento, a gente tem muitos pré-candidatos, os partidos têm se organizado, mas ainda num movimento de conversa, né? As consolidações ainda são um pouco mais modestas. A gente teve alguns movimentos, por exemplo, o PSB, que anunciou apoio ao PDT, que deve apresentar a candidatura da deputada estadual Juliana Brizola. A gente tem o deputado estadual Sebastião Melo, do MDB, também despontando. Ele já vem trabalhando, né, como pré-candidato, para a sua pré-candidatura. Porém, a gente ainda está no cenário de ver quais as candidaturas que vão, né, vingar exatamente. Por quê? Porque o registro vai até no final de setembro. Ainda tem um tempo para negociar e para ver quais aquelas candidaturas que realmente conseguem viabilidade, né? A gente também tem o ex-prefeito, né, José Fortunati, que foi prefeito por 2 mandatos e que agora deve retornar para a disputa. Nós temos o próprio cenário envolvendo o prefeito Nelson Marquesan, com esse processo de impeachment que tudo indica deverá ser encerrado antes do pleito, mas ele acaba, com certeza, criando mais um empecilho no sentido de discussões de pandemia, discussões de política, discussões de impeachment, é bastante coisa. Do lado mais de esquerda, a gente tem, né, a candidatura da Manuela e do Rosseto, eles já vem trabalhando também com conversas nos bairros, em diversas reuniões, exatamente já para ir essa articulação. A Fernanda Melchiona, pelo PSOL, né, uma candidatura também de esquerda que deve, né, deve se posicionar bem nesse cenário. A gente tem, como tu mesmo falaste, a questão do Gustavo Paim, que é o vice-prefeito, mas que eles já estão com as relações cortadas há mais de um ano, né, num processo de desgaste que veio se ampliando muito, que deve, né, confirmar o PT com uma candidatura própria dentro de uma possível coligação. E ainda temos outros que estão correndo, né, por fora, que estão com nomes, que estão sendo ventilados, e os partidos estão articulando ainda. O próprio Republicanos, né, lançou o ex-secretário estadual de esportes, o João Derli, como candidato, né, nessa eleição para Porto Alegre. Então a gente ainda tem um cenário que tende, né, a se concretizar melhor nas próximas semanas. Isso deve refletir nessas reuniões e nessas negociações. Mas, sim, os desafios não faltam, né, ainda mais nessa eleição que pretende ser bem diferente de vários aspectos que a gente está acostumado a acompanhar de uma eleição. Maureen, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite e, né, apesar de além de todo o impacto provocado pela pandemia em relação às mais de 100 mil vidas, também nós teremos que estar atentos, né, a esse processo de eleição, porque ele é uma escolha muito importante, né, que precisa ser também levado em conta com seriedade. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.